Excelentíssimo senhor presidente José Sarto Nogueira, antes fazer o registro de que Vossa Excelência tem conduzido com maestria o trabalho desta casa, e eu não poderia deixar de fazer esse reconhecimento no dia de hoje. Excelentíssimos senhores deputados e deputadas da mesa diretora, senhores e senhoras deputadas, colegas que estão nesse momento presentes nesta sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Estado, senhores telespectadores da TV Assembleia, ouvintes da Rádio FM Assembleia. Hoje, senhores servidores da casa, contribuidores, assessoria, senhores da imprensa, hoje, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará se prepara para fazer o enfrentamento que é necessário, porém precisa ser visto e analisado com critérios de respeito, senhor presidente, acima de tudo, à Constituição Federal e à essencialidade do parlamento, que advém da palavra grega parlare, que significa falar. A função de estar hoje aqui na tribuna nos é atribuída e ungida, senhor presidente, por um povo que quer a resposta não da briga, a resposta não da baixaria, mas também a resposta não do acordão, para se esconder a vida de cada um e de cada uma nesta casa. Senhor presidente, em que pese o respeito que tenho aos envolvidos do outro lado, enquanto parlamentares, como é o caso do meu amigo pessoal Nezinho Farias, peço aos senhores deputados que observem a magnitude, a essência e o trabalho cuidadoso com que teve o Conselho de Ética, na pessoa da relatora Augusta Brito e do relator Bruno Pedrosa, mas que, acima de tudo, observe o que determina a Constituição Federal, senhor presidente. Esta casa, com séculos de funcionamento, onde já foi presidida por nomes que entraram na história, nomes do meus inhamuns, como o ex-presidente Antônio Câmara, e como o nosso querido Júlio Rego, também dos inhamuns, e tantos outros que, sentados nessa cadeira, tiveram o dever e a dificuldade, mas acima de tudo a missão de conduzir o destino desta casa, para que hoje nós estivéssemos aqui, deputada Silvana, podendo utilizar a tribuna e dizer ao povo do Ceará, num debate de alto nível, apesar que muitas vezes acalorado, o que se passa nos bastidores da política. O Conselho de Ética desta casa é um conselho de respeitabilidade. O Conselho de Ética desta casa, senhor presidente, é um conselho composto, não vou dizer pelos melhores, porque todos aqui têm excelentes qualidades, mas vou dizer por um quião de extrema responsabilidade e um quião, acima de tudo, de compromisso cidadão. Mas nesse momento existe sobre um relatório, apesar de bem feito e bem concluído do Conselho de Ética, uma supremacia maior, que é a supremacia constitucional, que assegura ao parlamentar a inviolabilidade da palavra. A partir desse julgamento de hoje, senhor presidente, do processo do deputado André Fernandes, nós poderemos seguir os dois rumos. O rumo da liberdade de expressão por parte dos deputados, ainda que haja uma resposta, meu caro Nezinho, no mesmo nível e na mesma intensidade, ou o caminho desvirtuoso da submissão de um parlamento ao medo de subir no púlpito e exercer sua função. Queria eu, senhor presidente, não precisar hoje fazer essa defesa da Constituição Federal e da Constituição Estadual, para dizer que quando nós utilizamos o Conselho de Ética para calar um deputado, para cercear um deputado, e aqui eu não estou defendendo o deputado André Fernandes, porque por muitas vezes me dirigi a seu gabinete
para criticar os excessos e dizer que esta casa é uma casa de aprendizado e que por muitas vezes eu aprendi também. Aprendi no erro, como Vossa Excelência aprendeu. Aprendi no erro, como a deputada Silvana aprendeu. Mas que esta casa é, acima de tudo, uma casa de iguais. Me sinto, senhor presidente, cumpridor do meu dever, cumpridor da minha missão. Muitos achavam que eu me desestabilizaria por ser objeto e réu em um processo no Conselho de Ética manuseado pelo PSD. Não, senhor presidente, me sinto honrado. Me sinto honrado por saber que o partido, qual entra com a representação contra mim, tem, sob a sua direção, inúmeras denúncias de corrupção. E, inclusive, senhor presidente, eu trago à mão e vou pedir para Vossa Excelência que abra uma sessão extraordinária para que eu possa fazer a minha defesa antecipada, porque eu já me preparo há 11 anos para fazer essa defesa contra o líder do PSD, e quero juntar as provas do que disse, além de outras carreadas nos últimos períodos em que seu filho era relator do orçamento. Quero, senhor presidente, dizer a Vossa Excelência que requeri nesta casa um ofício ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que está sentado nas contas do ex-presidente desta casa e do ex-vice-governador Domingos Filho por mais de 10 anos. Conta essa que já existe parecer, senhor presidente, parecer do MP de Contas, listando diversos crimes e determinando o envio ao Ministério Público Estadual. Não é o deputado Leonardo Araújo, deputado Evandro, que está dizendo isso. É o Ministério Público de Contas. E pasme, há mais de 10 anos esse processo não vem a ser julgado. As contas de 2008 as contas de 2009 e 2010 do ex-presidente Domingos Filho trazem desde fraude à licitação a superfaturamento e funcionários fantasmas. E também, senhor presidente, o que é de gravidade máxima, a utilização de recursos desta casa para encher os cofres da radiodifusora dos Inhamuns, quando os membros administradores eram sua esposa, com quem eu cito com respeito desta tribuna, a deputada Patrícia e o deputado Domingos Neto. E isso é importante que se traga. É competência desta casa avocar o processo no estado em que se encontra e analisar item a item dos diversos crimes ali listados pelo Ministério Público Estadual. Ademais disso, senhor presidente, peço a sessão extraordinária para juntar a minha defesa, porque tenho em minhas mãos 3 processos que correm em segredo de justiça. 3 processos que correm em segredo de justiça, onde há degravações de negociações de emenda e outras situações mais. E eu tenho a responsabilidade de não publicizar isso, porque consegui, enquanto mistério de advogado, deputada Silvana. Advogado tem acesso ao processo, ainda que corra em segredo de justiça, desde que se responsabilize pelos não vazamento das informações. Mas na minha defesa, eu poderei juntar o processo, os 3 processos de forma integral, ficando a casa responsável pela e guardiã desses documentos. Não para por aí. Casos modernos, deputada Silvana. Há uma delação premiada, onde a deputada que o esposo me representou nesta Assembleia é delatada como membro organizadora de uma fábrica de fake news. E os 4 indiciados já são todos do gabinete da deputada Patrícia, deputado Sarto. Os 4 indiciados estão no gabinete da deputada Patrícia. E pasmem, no dia 29, quando ela convidou a minha esposa para um almoço, segundo ela, para tentar fazer um acordo de paz, mas na realidade era para fazer uma ameaça velada, chegar a mim e tentar me desequilibrar e não vai conseguir, a deputada Patrícia deu depoimento nesse processo, antes desse almoço. Deu depoimento, acompanhada pelo Cássio Felipe, advogado, que era do TRE Ceará. Senhor presidente,
São graves as denúncias que trago à mão. São graves as apurações feitas. E eu peço desculpa a Vossa Excelência por adentrar nesse tema, mas é essencial que se diga que ele está correlato ao processo que será julgado hoje. Porque eu utilizei a tribuna como deputado para dizer o que disse do Domingos Filho, do ex-vice-governador, do ex-presidente desta casa. O presidente tentou me responder, o ex-presidente tentou me responder com grandeza aparente, dizendo que eu sou um pistoleiro verbal e que já usei essa tribuna para atacar o presidente, o senador Cid, o senador Prisco, o Roberto Cláudio e também outros membros da administração. Usei, senhor presidente. A política nos obriga, a determinados momentos, cumprir a missão de defesa de um grupo, de um partido ou de um pensamento. E assim o fiz. Mas quero dizer a Vossa Excelência que mais grave do que o uso da tribuna pelo deputado Leonardo para atingir, segundo o ex-presidente Domingos Filho, essas personalidades políticas, foi o que o Domingos Filho fez com esta casa na briga do TCM. Ele expôs esta casa, ele chantageou cada um de nós deputados, e naquele momento eu intercedia pela paz, porque ele foi ao meu gabinete de forma pacífica pedir socorro, e eu não uso o meu mandato para fazer vingança. Estendi-lhe a mão, mas estendi a mão especialmente aos servidores daquele tribunal. Utilizei a minha mesma garra de briga para fazer a defesa daquele povo. E tenho consciência de que o que fiz por uma missão ética, parlamentar e de responsabilidade social. Deputado Leonardo. Deputado, eu vou só encerrar e passo aqui a palavra para você. De responsabilidade social. Mas não foi o deputado Leonardo Araújo que subiu a esta tribuna e disse da tribuna que o Domingos Filho vendia decisão do Tribunal de Contas. Foi o aliado dele, hoje também réu em um processo junto comigo, aqui na Conselho de Ética, deputado Osmar Baquite. Capa do jornal O Povo. Para mostrar como os lados políticos podem ser contrapostos em momentos diversos. Mas quero dizer também que grave foi o Domingos Filho ter enfrentado esta casa para dizer que queria salvar o TCM e, com muito pouco tempo, menos de 3 meses, beijar o nó da peia e se entregar aos seus algozes, deixando centenas de famílias desamparadas, aquelas que estavam no TCM. O TCM, órgão de 62 anos, senhor presidente, um TCM que era referência no nosso país e deixou de ser referência quando tornou-se, segundo o deputado Osmar Baquite, um balcão de negócios no gabinete do então conselheiro Domingos Filho. Não fui eu que disse, foi o deputado Osmar Baquite, capa do jornal O Povo. Então, quero dizer a Vossa Excelência que aqui não se trata de defender o André Fernandes, porque os excessos dele, deputado Nezinho, a vida o fará pagar. Só a situação que ele passa hoje, de ter que enfrentar os seus pares, ainda que ele tenha sido mais votado do estado do Ceará, ele aqui é igual a todos nós. Igual a todos nós. Só em ele ter que enfrentar cada um de nós no dia de hoje e olhar nos olhos do deputado Leonardo, do presidente Sarto e, acima de tudo, deputado André, que bom que você chegou para até escutar o que eu estou terminando de dizer. E, acima de tudo, de Vossa Excelência, deputado Nezinho, já é uma suficiente punição do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, mas, acima de tudo, do ponto de vista cristão e humano. Já digo, senhor presidente, que a minha vontade era de me abster de votar. Por quê? Porque eu serei um próximo a ser votado nesta casa. E Vossas Excelências sabem que eu convivo muito bem com os 45 deputados, 44. Eu só não tenho boa relação com a deputada Patrícia e com o deputado Osmar. Porque eles assim o quiseram. Eles assim o quiseram. E dizer que
entre a minha convivência com os 44 deputados, nós saímos do campo, acima de tudo, profissional e do debate, com muito respeito, para o campo pessoal e de amizade, como é o caso com a deputada Aderlânia Noronha, que é minha adversária, que eu sou adversário do marido dela desde a eleição de 2000, em Parambu, minha terra, quando ele ganhou uma eleição por 43 votos do meu candidato para vice-prefeito. Nunca me vendi. Um dos motivos pelo qual o conselheiro Domingos Filho tem raiva, porque tentou me obrigar a ir para o grupo do Genesias, inclusive com proposta de ser o vice. E eu disse que não trairia os meus amigos, na varanda do apartamento dele, onde ele morava junto com o Zezinho, que é um dos tópicos que vai ser juntado nos autos, é esse apartamento. E a deputada Patrícia disse que eu me conformasse, que ele iria trabalhar para eu ser vice. E eu disse, eu prefiro sair da política do que trair os meus amigos. No apartamento da casa dela, na varanda da casa dela, chamada por ele vice-governador do estado. Então, senhor presidente, deixo claro, e agora já vou encerrar mesmo, o posicionamento é pelo parlamento. É pelo parlamento. O debate eu farei. Farei aqui, farei em Tauá e farei em todos os municípios, inclusive já recuperando Missão Velha, que eles tentaram aí mais uma vez dar um golpe, e eu já estou com um grupo de volta ao meu lado, e essa é a minha tranquilidade. Representado pelo PSD, o partido que no Ceará é movido por uma facção, e eu vou juntar as provas graves, inclusive gravação do Domingos Filho, tentando capitanear prefeitos. Eu vou juntar no processo, vai ser segredo de justiça, mas eu quero dizer, presidente, que vou fazer o enfrentamento. Não vou me intimidar. O Domingos Filho já intimidou muita gente, a mim não. Ele ruge no Tauá, mas aqui comigo ele vai miar. Muito obrigado.